Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. A fé é mais do que acreditar. 31ª semana. Hoje eu pretendo falar com vocês em Hebreus capítulo 11, verso 30. Com o tema, nada é impossível para Deus. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Na semana passada nós falamos sobre a fé de Moisés, quando ele saiu do Egito, conduziu todo o povo e atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Foi um grande milagre de Deus. Só Deus poderia ter feito aquilo. Vocês sabem que até alguns anos atrás existiam 2 colunas de cada lado nas praias onde o povo de Deus atravessou, feitas por Salomão. Mas os islâmicos tiraram aquelas marcas para que os cristãos não tirassem mais fotos dela. Mas se você for na internet, você verá as fotos desses postes, dessas marcas, quando elas ainda estavam lá. Salomão as erigiu e colocou em homenagem a Deus por ter feito com que o povo atravessasse aquele ponto do mar onde Deus dividiu as águas ao meio e o povo passou por terra seca. Os cientistas dizem, não, mas uma época, uma vez por ano, o mar recua. Recuar é uma coisa, eu quero que você me explique como é que o mar se dividiu em 2. Não, mas uma vez por ano o mar fica mais raso. Então me explique como é que o povo passou por terra seca e quando os egípcios passaram, seus carros ficaram atolados. Como é que aquela milhões de pessoas, 2, 3 milhões de pessoas passaram por terra seca e quando os egípcios atravessaram, o mar os engoliu? As pessoas sempre acham que nós somos bobinhos, mas não. O nosso Deus é poderoso. Ele faz coisas que a nossa mente é incapaz de imaginar. Então, o povo saiu do Egito para ir a um lugar chamado Terra Prometida. Uma faixa de terra que compreende desde o Líbano até a faixa de Gaza e se estendia até o rio Tigre e Eufrates. Mas hoje, nós só temos um pedaço que foi devolvido a Israel. Aquelas terras não pertencem aos palestinos porque eles nunca foram um povo, realmente uma nação. Os palestinos sempre foram tribos. Então, quando eu vejo pessoas, até mesmo da política aqui no Brasil,
defendendo os palestinos como nação, é porque, é lógico, eles fogem da escola, não estudaram, e falam bobagem, porque o que mais existe hoje é um desconhecimento, uma ignorância tremenda, até mesmo com relação à escravatura. Enfim, não vou entrar em detalhes, não. É muita ignorância. Então, o que significa essa terra prometida? A terra prometida, em primeiro lugar, é uma representação ou símbolo de Cristo no Velho Testamento. Tá? Então, é isso que ela representa para nós. O povo de Deus tinha que ingressar lá e permanecer lá, não é assim? Algumas pessoas pregam que a terra prometida é a eternidade. É impossível, porque na eternidade não haverá guerras, não haverá choro, lágrimas, dores, doenças, morte. E na terra prometida existe isso. Algumas pessoas pregam que quando você está em Cristo, você não tem problemas. Pelo contrário, quando você está em Cristo, seus problemas duplicam, triplicam. Então é uma mentira, é um discurso falso, de quem está em Cristo tem uma vida sossegada, de paz, e não é verdade. Você vê isso na sua pele, com a sua família. Quando você fala de Deus, quando você vive a verdade de Deus em algum momento perante as pessoas, você percebe o quanto você é rejeitado, o quanto as pessoas zombam e caçoam de você, dizendo que você é fanático. E nós sabemos quantas pessoas no mundo, Nigéria, Índia, no Camboja, no Afeganistão, em tantos países cristãos estão sendo assassinados, como eu disse há pouco, assassinados. Então, para permanecer em Cristo, é necessário que você entenda que existirá muita luta, assim como para ingressar nele. Então, o ingresso dos israelitas na terra prometida é um símbolo do que a igreja tem que enfrentar para ingressar em Cristo. Por isso que eu digo a você, cuidado com essas pessoas que dizem, venha para Jesus, porque Jesus é paz, é uma alegria constante. Sim, com Deus é uma alegria indescritível, inexplicável. Mas quando nós olhamos para fora, não é tão alegre assim, porque as pessoas não concordam com as nossas posições. Hoje, se eu disser que o aborto é pecado, alguém vai dizer, você está errado. O homossexualismo, a Bíblia condena, vão querer me processar. Então, como pode ter sossego uma pessoa que toma posições ao lado de Deus? Daqui a pouco você me chega com um cachorro e uma cadela, eu quero que você case os dois. E eu vou dizer não. E então vão criar uma lei daqui a pouco, tudo para prejudicar os cristãos. Quero que você saiba disso. As leis que estão sendo criadas é para prejudicar a verdade de Deus. Não é para impor ordem e decência nesse país. Esse país perdeu a sua república há muito tempo. Isso que está aí não é república. Isso é um esgoto. Isso precisa ser extirpado, começar tudo de novo. As leis que estão sendo impostas é para prejudicar aqueles que querem ter sanidade mental, uma vida moral equilibrada e elevada. Mas assim como
os israelitas foram para a terra prometida, nós também vamos para Cristo. Porém, eles não conseguiriam chegar até a terra prometida sozinhos. Se dependesse deles, eles poderiam até sair do Egito, mas não saberiam para onde ir. Vocês devem se lembrar que na história, os israelitas se tornaram escravos dos egípcios. Não é isso? E Deus levantou Moisés para libertá-los daquela escravidão. Não é assim? Muito bem. Nós também tínhamos uma vida longe de Deus e vivíamos como escravos de alguma coisa, já nós vamos ver. E se nós quiséssemos sair da posição em que estávamos, por exemplo, alguém aqui era escravo do alcoolismo, você poderia abandonar o alcoolismo, mas não saberia para onde ir. Você iria ficar frequentando reuniões do AA, pura psicologia. É bom, mas não resolve tudo, porque você tem que ser transformado por Deus. Toda pessoa que realmente vai ao encontro de Deus é transformado e aceita a condução divina. Todas as casas de recuperação neste país, apenas 2% das pessoas se regeneram. E 1% permanece. O outro 1% volta às drogas. Então 2% vão à sociedade com a esperança de uma vida transformada. Mas 1% volta e 1% fica. Por quê? Porque falta Jesus. As igrejas hoje estão pregando terapia, psicologia, e deixaram de pregar o Evangelho. E o resultado disso é a falta de conversões verdadeiras. Porque pessoas estão indo a Cristo pelos seus sintomas e não pela condução divina. Eles vão a Cristo por interesses pessoais. Opa, o homem lá falou que Jesus pode me libertar da depressão. Eu sou depressivo, então eu vou ficar aqui. E não é assim que funciona. Não é dessa maneira. Nós temos que entrar num processo de transformação espiritual e moral. Mas se depender de nós, nós não iríamos a Cristo. Porque se nós pensarmos humanamente, a igreja é um aspecto inconveniente na vida da gente. Se nós queremos ter prazer nesse mundo, a igreja atrapalha. Imagine onde você poderia estar agora. Onde você estava antigamente? Você sentia muita alegria, um churrasco, enchendo a cara, ficando, se divertindo com prazeres ilícitos. E hoje você está aqui para ouvir um homem de Deus, trazer a vocês ensinamentos, explicações da palavra de Deus. Você antigamente dizia, isso é muito ruim, isso é muito chato, isso vai atrapalhar a minha vida. Hoje você diz o contrário. Porque você entende que Deus o conduziu a Cristo, e agora Jesus se descortinou diante dos seus olhos, e você percebe a beleza que existe nele. E como a sua alma necessita dele. Então, assim como os israelitas não conseguiriam chegar à terra prometida sozinhos, nós também não chegaríamos a Cristo sozinhos. E o próprio Jesus disse, em João 6,44, só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai. Algumas pessoas dizem assim, não, a hora que eu quiser eu vou, a hora que eu me decidir eu vou aceitar. Não, você não tem
essa liberdade. Deus não lhe dá. Não é você que decide a hora que você vai se regenerar. Não é você que decide. Quem decide é Deus. Pode ser que Deus tenha falado com você e você não atendeu. E hoje você está aqui não porque Deus te trouxe, mas porque você está numa situação de desespero. E pode ser que Deus não queira mais você. Ele é Deus. Walter, você não tem o direito de dizer isso. Tem sim. Um dia Samuel estava orando a Deus, dizendo, Deus, por favor, tenha pena de Saul. E Deus disse para Samuel, não quero mais que você ore por este homem, porque eu o rejeitei. Então Deus tem a soberania de aceitar e rejeitar. Mas eu espero que Ele haja com você com misericórdia. Que você esteja aqui nesta noite, não por desespero, mas porque Deus lhe trouxe aqui. Porque hoje é o seu dia de se acertar com Ele. Ninguém consegue ir a Cristo se não for levado por Deus. E quem vai a Cristo tem que se habituar a enfrentar muitas lutas, muitos problemas, e tem que ter coragem para confiar na direção e na condução divina. Por que eu deveria enganar vocês? Jamais eu faria isso. Jamais eu direi a vocês que andar com Cristo é fácil, é prazeroso a esta carne, as minhas emoções, as minhas paixões, porque não é. Não é fácil você amar alguém que te odeia. Não é fácil você se isolar quando Deus diz, saia daí. É triste, você sofre quando você vê uma pessoa que você ama e agora está andando por caminhos errados, enganando sua família. Há homens que saem de casa que dizem que vão trabalhar, mas só ficam passeando por aí. O homem que deve ser o provedor da família não leva nada para casa. Confia na bondade dos seus, mas até que ponto? Jericó, que é a cidade onde aquelas muralhas estavam erguidas, era uma cidade fortificada, e era o primeiro obstáculo para um povo que está entrando numa terra. Era conhecida como a cidade das fragrâncias, porque lá existia muito bálsamo, mel, cedro, rosas e outros produtos aromáticos. E ainda é hoje. Você vai em Jericó, você compra essências. Também era conhecida a cidade das palmeiras, de modo que corintiano não entrava lá. Então, Jericó é considerada pelos estudiosos e arqueólogos como a cidade mais antiga do planeta Terra. Imagine, Jericó se estabeleceu lá por séculos. Era uma cidade, estado. Ela tinha um rei, tinha a sua população e tinha os seus soldados.
Segundo estudiosos, a sua área era de 40 mil metros quadrados. Não era grande. Você deve se lembrar que a população naquela época não era monstruosa como hoje. A expansão demográfica. Essa cidade tinha 200 metros por 200. Multiplica isso, vai dar o que eu disse. 40 mil metros. De modo que ela podia ser rodeada todos os dias, andando em volta dela, por 40 minutos, meia hora, você podia rodear essa cidade. Foi isso. Às vezes nos filmes, Jericó aparece como maior que São Paulo, não é? Mas não é assim. Imagine Deus diz: rodeie São Paulo uma vez por dia. Deus pediu que o seu povo andasse em volta de Jericó 6 vezes, uma vez por dia. E no 7º dia desse 7 voltas em torno dela. Imagine, pô, anda! Aquela velhinha, tipo da Dona Edi, gritando: espera! Com aquela voz de rádio de FM, quer dizer, estática de FM. Espera, Josué. Ela era considerada uma cidade invencível e representava um símbolo de fortaleza, orgulho e prepotência. Aquelas muralhas, elas mediam mais de 4 metros, os 3,5 metros a 4 metros de largura. Havia casas naquela muralha. E uma das casas era de Raabe. A altura daquelas muralhas variavam entre 6 a 8 metros de altura. Pode imaginar? Quem é que vai derrubar um negócio desse? Você sabe lá o que é 4 metros? Vamos tentar? 1, 2, 3, 4. Não é isso mais ou menos? As casas não eram grandes. Mas se elas tinham essa largura, as casas podiam ter 2, 3 andares na muralha. Então, não era fácil você encarar aquilo. Deus diz: esse é o primeiro obstáculo, uma fortaleza. Deus leva esse povo a um obstáculo que para eles era impossível. Mas Jericó era a cidade que influenciava todas aquelas outras tribos, pela sua decadência espiritual e moral. Imagine quanto tempo isso havia sido implantado nas terras de Canaã. Por quantos anos? Jericó foi o exemplo de uma espiritualidade falsa e de imoralidade. Aquilo estava arraigado no povo, enraizado. Famílias ofereciam filhos aos deuses, principalmente meninas, para que houvesse sempre prosperidade. Crianças, bebezinhos, eram entregues a sacerdotes pagãos, e eles
na frente dos pais, abriam as crianças ao meio e o sangue jorrava. Crianças eram colocadas em tachos com óleo ou azeite quente, mergulhadas, penduradas pelas pernas e desciam. Outras eram colocadas em, como eu posso dizer, quando frita o bife lá, na chapa, numa chapa quente, para serem fritas e gritando na frente dos pais e das pessoas. E como vocês verão, Deus mandou entrar e matar essas pessoas, porque para eles não tinha mais volta. Por isso eu digo a vocês, há certas pessoas nesse mundo que não têm mais recuperação, nem espiritual e nem moral. Se você disser para mim a Bíblia é a favor da pena de morte, é. A Bíblia é a favor. Mas ai do juiz que julgar injustamente. E ai daquele que faz justiça pelas próprias mãos. E ai do Estado que pratica a pena de morte contra inocentes e pessoas justas que reclamam por justiça. Como nós vemos esses ditadores que matam pessoas, como nós estamos vendo na Venezuela, onde um presidente maluco, corrupto, assassino, acha que tirando alguns zeros da moeda melhora a economia. Um ladrão. Um assassino. Ele e sua família. Qual será o fim desse homem? Como eu gostaria que ele se arrependesse. Mas se ele se arrepender no cristianismo, sabe qual tem que ser a atitude dele? Devolver tudo que roubou. Do contrário, não existiu arrependimento. Esses daqui no Brasil, que dizem cristãos, corruptos que roubaram, se realmente se converteram, eles devem devolver tudo que roubaram. Aí sim, começa a haver fruto do arrependimento. Do contrário, é mentira. Educação moral e cívica. Os habitantes de Jericó eram arrogantes nos seus hábitos e costumes. Vocês estão comigo? Então eu quero correr. Quero ler de novo o texto base. Foi pela fé que caíram, isto é, destituíram-se do poder, prostraram-se, foram empurradas para baixo. Imagine como é que foi aquela cena. O povo de Israel dá uma volta, no 7º dia dá 7 voltas, os sacerdotes dão um toque longo com aquelas cornetas de
carneiro berrante. Aqui a gente usa de boi. Aquela que é sinal de o toque longo, a presença de Deus. Você não se lembra que no Apocalipse, quando Jesus vier, a trombeta vai soar da mesma maneira para a chegada do nosso grande rei. O verbo cair significa isso, destituir-se de poder. Aquilo que os homens olhavam, olha, isso vai nos proteger. Israel olhava aquelas muralhas, que muralhas tremendas, não é nada. Significa que elas se prostraram diante de Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês já leram isso? O verbo cair significa que elas foram empurradas para baixo. Tudo isso aconteceu depois que eles marcharam em volta dela. Essas muralhas de 6 a 8 metros de altura, sabe como que elas caíram? Não foi assim, verticalmente, e nem para dentro. Elas caíram de dentro para fora. Alguma força entrou dentro daquela cidade, para trás daquelas muralhas de mais de 4 metros de largura e 8 de altura, e as empurrou para fora. Pode imaginar uma coisa dessa? O povo de Deus assistindo aquilo, os habitantes de Jericó vendo aquela cena, e as muralhas sendo empurradas para fora, como alguém com grande poder, com suas mãos, começasse a empurrar cada canto. E sabe qual parte é a única que ficou em pé? A casa daquela que ajudou Israel, Raabe. Nós vamos falar dela. Deus chamou uma prostituta para salvar seu povo, abrir caminho. Se o povo de Deus escolhesse fazer rampas, usasse as táticas convencionais, quantas pessoas não morreriam? Juntar pedras e terra, pedras e terra, pedras e terras. Se eles fizessem escadas, quantos não morreriam com azeite quente sendo jogado? Ou água quente, pedras, flechadas, lanças. E se eles sitiassem a cidade? Os israelitas eram 2, 3 milhões, muito mais do que os habitantes de Jericó. Josué poderia dizer: nós vamos sitiar vocês, nada entra aí, nada sai. Vocês vão morrer de fome. Vocês vão comer um ao outro. Isso levaria mais de 6, 8 meses. Mas Deus resolveu tudo isso em uma semana. Jericó precisava ser aniquilada, destruída, porque o seu exemplo era de péssima influência ao mundo. E de antemão, eu digo a vocês que Israel não obedeceu integralmente a Deus.
E por não ter obedecido, Israel não destruiu aqueles povos, deixou alguns vivos, e esses poucos, em determinada época, eles contaminaram o povo de Deus, e o povo de Deus se tornou como eles, idólatras. E é o que está acontecendo hoje com a igreja. Igreja comprando azeite, comprando óleo, comprando sal, comprando perfume, comprando o desodorante da fé. A chave. Verdadeiras patuás. Isto é contaminação. Estes homens que pregam estas coisas sabem que estão errados, mas eles fazem questão de cauterizar suas consciências, a realidade de Deus na vida deles, porque eles estão recebendo muito dinheiro. Para eles vale a pena enganar as pessoas para ficarem ricos e milionários. Mas eles se esquecem do que Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Louco, esta noite Deus pedirá a sua alma, e o que você tem, para quem será? Tudo que nós conseguimos nesta vida é um presente de Deus, mas nada pode substituí-lo no nosso coração. Jericó é uma cidade velha, estabelecida, dando má influência, e ela precisava ser destruída. Então, em segundo lugar, o que é velho, semelhante a Jericó, tem que morrer, para que a nova vida em Cristo, na terra prometida, que Jesus é até a nossa terra prometida, se estabeleça. Se nós não tiramos da vida o que é velho, o novo não se estabelece. Eu não estou dizendo matar os velhos, senão nós vamos sair daqui matando. Aí eu sei, não. Dona Edi, acabar com as velhas, matar tudo. Tem uns pneus aqui atrás, aqui, que já está aí o micro-ondas lá, Dona Edi, esperando a senhora lá. Já tem pneu e gasolina ali atrás na casinha. O que são essas coisas velhas? São estruturas arcaicas que nos acompanham com o tempo. São hábitos e costumes que estão enraizados em nossa maneira de pensar e de agir. Assim como Jericó vivia influenciando os povos com seus costumes e hábitos arcaicos, porque era a cidade mais velha. Imagine quando você foi a Cristo, quantas coisas estavam dentro de você que Deus desaprovava, como Deus desaprovava em Jericó. E você sabe que não é fácil lutar contra costumes enraizados. Olha para a sua família. Veja os hábitos deles. Eles fazem sempre a mesma coisa. Olhe para você e comece a perceber como você sempre está fazendo a mesma coisa. São hábitos. Se um dia Deus disser: não quero que você faça mais isso, você vai espernear. Alguns gostam de tomar um cálice de vinho. Jesus bebia. Mas Deus pode dizer a você: eu não quero que você tome mais.
E aí você vai dizer assim, que você conversa. Mas não é. Por alguma razão que você não compreende naquele momento, Deus pode estar dizendo, não quero mais. Deus pode estar dizendo para você, não quero mais que você coma picanha. Nem carne. Nem panceta. Nem torresmo. Então, Deus diz, não quero mais que você faça, por alguma razão. E você começa a duvidar de que aquilo é Deus. Eu estou falando de coisas bobas, mas que Deus faz. Às vezes você tem o hábito de não estar na reunião da igreja porque você arruma sempre reuniões para ir. E Deus diz, a partir de agora eu quero que você esteja lá porque eu quero falar com você. Aí você diz, mas o que tem uma vez ou outra? Tem, se Deus diz que tem, tem. E se você não se interessar em saber, você vai ter problema. Vamos entender melhor o que eu estou dizendo sobre essas questões de hábitos com as palavras do apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 3. A parte mais difícil dessa meditação é agora. E depois nós vamos só tirar de letra, bater escanteio e cabecear. Antigamente, veja bem, antigamente, o que significa antigamente? Passado. Antes de nós participarmos da vida de Jesus e estarmos nele. Correto? Nós não conhecíamos o quê? O padrão moral e espiritual de Deus. Não é assim? Nós não tínhamos a religião, nós dizíamos que críamos em Deus, mas nunca procuramos saber o que Ele dizia sobre o nosso comportamento. Ou não é? Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam como? Espiritualmente mortos. O que significa isso? Separados de Deus. Uma pessoa separada de Deus não se preocupa em saber se Deus está ou não gostando da sua vida, ou aprovando. A sua única preocupação é, quando eu tiver algum problema, eu acredito em Deus. Mas Deus não acredita em você. Então, naquele tempo, vamos ver, o que faz uma pessoa separada de Deus. Naquele tempo, se refere o quê? Ao antigamente. Correto? Vamos interpretar o texto. Exercício. Naquele tempo, porque brasileiro é assim, sabe? Você vai numa porta de colégio, você dá um texto para um aluno, um parágrafo, o que você leu? Agora eu não sei. Naquele tempo, vocês seguiam o quê? O mau caminho do mundo. O que é esse mau caminho deste mundo? É um caminho diferente do caminho que Deus estabeleceu. Então nós temos aqui duas forças de influência. Deus, por meio de Cristo, e Satanás, por meio do mundo. O mundo que estabelece um mau caminho. A palavra mal significa o quê? Ruim, maldito, péssimo, inútil para a verdadeira vida. Um mau caminho, então, leva você a uma vida de inutilidade.
Se você engana sua família, se você engana pessoas, não venha me dizer que, isso às vezes é necessário, porque não é. A mentira sempre será mentira. Me diga que eu estou errado. Se eu enganar vocês, eu sou um mentiroso. E não tenho vez com a verdade. Minhas palavras e o meu coração diante de vocês têm que ser verdadeiros. Mas nunca escondi que sou tão pecador quanto vocês. E para falar a verdade, nenhum de nós aqui merecemos uma vida com Ele. Porque às vezes somos omissos. Deixamos de fazer o que deveríamos fazer. E às vezes fazemos o que não deveríamos fazer. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho. Mas de que modo? Faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Nós seguimos um ser que é mais antigo do que nós, que também estabeleceu na terra uma cultura de maldade e de rebeldia, que abrange um período desde o Éden até agora. Ele tentou se estabelecer, sabe aonde? No céu. Havia recursos para transformar este ser? Não. E Deus o expulsou de lá. Mas Deus ainda não o liquidou. Se você duvida de Satanás e seus demônios, e agentes humanos influenciados e até dominados por ele, você é um louco. Olha a nossa sociedade global. Jovens com sede de matar. Os bons procedimentos estão sendo jogados na lata do lixo. Nós rimos, zombamos de tudo que é moralmente elevado. Eu disse para minha esposa, ontem acho, disse: Denise, já neste país e neste mundo, se eu disser que sou homem, vou ser processado por isso. E se você disser que é mulher, vai ser processada por isso. Eu tenho que dizer que sou isso e aquilo. Homem e mulher. É isso que vale. Olha que velha feia. Você, Celino. Então, mas que velha, que homem e mulher feia. Então, veja lá. Mas é verdade o que eu estou dizendo. Esse mundo está de perna para o ar.
E há quem acredite que tudo vai melhorar, que haverá prosperidade financeira. Eu gostaria que esses pregadores da prosperidade fossem para a Venezuela, aqui. Atravessassem por Roraima, fossem lá na última cidade do Brasil, pregasse prosperidade lá. Mas lá não tem dinheiro. Lá é um estado muito rico em recursos minerais. Mas escavar o solo, isso não é para eles. Em nenhum momento passava pela nossa cabeça que agindo assim, seguindo esse mau caminho e fazendo a vontade de Satanás, seus demônios, poderíamos ser castigados por Deus. Paulo termina no verso 3. De fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. Então o problema não é só diabo, o problema somos nós. Porque nós não queremos ouvir Deus, nós queremos ouvir o que se passa dentro de nós, nós queremos seguir o que queremos. De acordo com a nossa natureza humana, nossas paixões, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Qual é o problema de eu meter uma bala na tua cara? Bé! Qual é o problema de eu não dar o meu lugar no ônibus para uma senhora? Eu ainda cedo o meu lugar para uma senhora ou para uma mulher, seja no ônibus, no trem, eu faço isso. E as pessoas olham para mim e riem. Assim, Paulo diz, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Nós não entendíamos que estávamos indo para o inferno. Há pessoas que pensam que vão sair da terra, ficar um tempo num lugar e depois volta. Deus criou Adão e Eva. Ele teve quantos filhos? 9 bilhões? 7 bilhões? Porque a população mundial está perto disso. Se ele teve 6 bilhões de filhos, Adão era uma máquina. Eva não era Eva, era um coelho. Então eu fico imaginando, se as pessoas que saem daqui passam por um lugar onde aprendem a serem melhores, por que o mundo está piorando? Jesus disse que o mundo iria piorar. Então quem vai para o céu volta para cá piorado? Deus é capaz de dar um crivo à pessoa, falar, você está bom. É que nem esses juízes nacionais aí, que libertam culpados e prendem inocentes. Vocês estão cansados de ver gente sem vergonha na rua andando. E uma mulher que pegou um pãozinho para alimentar o seu filho que estava morrendo de fome, está na cadeia até agora. E quem roubou um país está solto, rindo da justiça, rindo da nossa cara. Minas Gerais que o diga.
Alguém em Minas Gerais vai me escutar. Que desserviço para uma nação. Nós não conseguiríamos ir a Cristo. Nós estamos completamente perdidos. Mas olha o que Deus fez. No mesmo capítulo, versículos 4 e 5 está escrito: mas a misericórdia de Deus. O que é misericórdia? Misericórdia é dar ao homem o que é preciso e não o que ele quer. Você vai ao médico, o médico diz assim: bom, você vai tomar esse remédio. Ah, doutor, isso eu não quero não. Eu quero Balatoff. Você vai tomar esse líquido. Não, doutor, isso eu não quero não. Eu quero uma cervejinha, geladinha. O médico vai dar a você o que você precisa, e não o que você quer. Quando você vem a este lugar aqui, eu não vou pregar o que você quer. Está cheio de gente aqui com depressão, com a axila dolorida. Mas eu não vou dar o que você quer. Eu vou falar sobre o que você precisa. Você precisa se ajustar com Deus. E se você se ajustar com Deus, pode ser que você saia desses problemas que você tem. Tem gente aqui que tem medo do diabo. Falou no diabo. Se você se ajustar com Deus, você vai descobrir que maior é aquele que habita em você do que aquele que habita no mundo. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto. Porque Deus não vai mentir para você. Ai Deus, eu vou andar com o senhor se o senhor me der um carro, uma BMW. Não. Você vai ganhar um Pangaré. Que marca? O sobrenome do teu marido. Então, veja lá. Ai, que cada bobagem, meu Deus do céu. Então, eu já vi. Aí, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, olha só, Ele nos trouxe. Não fomos nós que fomos, Ele nos trouxe. Para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Então, foi Deus que nos levou. Foi Deus quem o levou a Cristo. Se você não está em Cristo, é porque Deus não o levou. Se você não sente prazer em Cristo, alguma coisa está errada. Se você só está aqui para tentar resolver o teu problema, dizendo assim, bom, eu estou com uns problemas que eu estou fugindo da igreja, é bom eu voltar para a igreja, né? Vou voltar para a igreja porque eu preciso resolver meus problemas e receber umas bênçãos. Então eu vou lá para a igreja. Alguma coisa está errada. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós estamos nele com a ajuda de Deus. Uma vez que o povo vai entrar naquela terra, ele vai entrar com a ajuda de Deus. Por isso, quando nós chegamos em Cristo, é como o povo chega na terra prometida. O que eles encontram? Um obstáculo, o maior deles. Quando você vai a Cristo, o que você encontra? Um obstáculo. Qual é o obstáculo? É aquilo que você diz que não é, mas é.
você é um idólatra, você é um irresponsável, você tem uma vida moral errada. Quando Deus coloca aquele povo diante de Jericó, Ele está dizendo, vocês são isso aí. Vocês vêm andando comigo no deserto, mas vocês são isso aí. E agora vocês precisam saber o que acontece com as pessoas que vivem dessa maneira, como eles vivem. Serão destruídos. Aquilo que nós somos, lá no recôndito, lá no fundo, precisa ser entregue a Jesus, e Ele necessariamente precisa ser soberano nessas áreas. Enquanto Deus não puder controlar nossas vidas, enquanto você ainda decidir o que quer e o que não quer na sua vida cristã, Deus não está no controle. Você é um mentiroso. Você não vive a verdade. O apóstolo Paulo diz: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o quê? O que é que morreu? O que é que foi levado à morte? O que é que caiu? O que era velho. Essa expressão significa condições antigas, um estilo de vida antigo, que estava estabelecido dentro de nós, por anos. E já chegou o que é novo. Tem gente aqui que um dia diz que se converteu, mas não consegue deixar de ser fofoqueiro. Tem gente aqui que diz que se converteu, mas continua enganando sua família. Eu tinha um tio que dizia para minha tia, eu vou trabalhar, e ficava passeando de trem da CPTM. Ia até o fim da estação, descia e ia lendo gibi. Vagabundo, com ressonância, vagabundo, porque as linhas são longas. Vagabundo, vagabundo. O que um cara desse vai receber na vida? Um pé. Foi o que aconteceu. E o duro é que quando a gente se encontrava, ele era o Senhor da verdade, sabia? Falava, também do jeito que lia gibi, né? Para se lutar com aquilo que é velho, com aquilo que está estabelecido dentro de nós, é necessário muito esforço, determinação e cooperação com Deus. Porque há coisas dentro de nós que nós não vamos conseguir remover. Elas estão tão enraizadas que elas já fazem parte da nossa vida. E se Deus não fizer aquilo cair, aquilo não cai, não morre. E quando você consegue superar coisas que precisam morrer, Deus diz para você, não reconstrua mais. Vamos terminar. Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 6. Aqueles que não têm as minhas notas, abrem Josué 6.
Lembre-se, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. 6, meia dúzia, Marlene. É corintiana. Quando ela era pequena, não escutava direito, eu falava, você tem que ir para a presbiteriana. Ela falou, você tem que ser corintiana? Entendeu errado. Então veja lá. Pessoas que se converteram. Ouçam e look at me. Olha para mim. Então veja lá. Há pessoas que se converteram e por um tempo andaram com muita alegria na presença de Deus. Mas depois, por alguma razão, reergueram aquelas estruturas que um dia foram derrubadas por Deus e voltaram a andar no mesmo estilo, desaprovado pelo divino, pelo sagrado, e acham que está tudo bem. Porém, a pessoa que reergue, que reconstrói aquilo que um dia foi derrubado por Deus, será amaldiçoado, desgraçado. A palavra de Deus diz que uma pessoa que se aparta do Senhor assim, melhor teria sido nunca ter conhecido, ouvido, aprendido, entendido o Evangelho. No capítulo 6, dê uma olhada no verso 26, o que disse Josué, quando ele já havia conquistado a cidade. Nessa ocasião, acharam? Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo: quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó, será amaldiçoado pelo Senhor. Você sabe que teve um rei em Israel que tentou fazer isso? E Deus matou seus filhos. Se você está em Cristo, por livre e espontânea vontade, conheceu a verdade, e você volta a reconstruir e viver na mentira que você vivia, não tem outra saída. Você está fazendo uma opção. Você está escolhendo. Deus diz: eu coloco diante de vocês o caminho da bênção e da maldição, da vida e da morte. Qual deles você vai escolher? Você diz: mas Walter, eu sou fraco. Você é fraco porque você vive dizendo que é fraco. Você tem um Deus verdadeiro, único. Não existe outro. E Ele promete lhe dar todos os recursos que você precisa para um dia sair deste mundo e dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E erguer os olhos e dizer: estou pronto, Senhor, pode me levar. Quem é que gosta de ficar doente? Ninguém. Mas ela vai nos atingir, vamos envelhecendo. As dores nos ossos, cabelos brancos, rugas, dente. Né, Marlene, com essa dentadura velha aí? Então, olha lá, aí...
Veja bem, os que se opõem a Deus procuram fechar as portas àqueles que confiam no Senhor. O versículo 1 diz o quê? Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. A defesa da cidade era tão absoluta que ninguém podia entrar. Eles olhavam para aquelas fortalezas, ninguém entra aqui. Os portões eram fechados com barras de ferro e de bronze. É assim que o mundo faz. Fale de Deus para eles. Fale que crê em Deus e eles vão dizer, também. Agora demonstre atitudes cristãs onde eles estão e eles vão rejeitar você. Seus filhos vão zombar de você, até mesmo cristãos. Tem gente que diz que é cristão e vem aqui e não presta atenção em nada, não aprende nada. Não aprende aqui e nem na sua igreja. Porque no Evangelho ele não está interessado. Ele está curtindo alguma coisa. Ele não tem noção do que é o Evangelho. Não tem temor a Deus, não respeita. Eu vejo pastores dizendo assim, quando a Bíblia fala temor a Deus, não é para ter medo dele, é para ter medo sim. Eu amo a Deus, mas eu temo a sua justiça, porque Ele é justo. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Se você viver o cristianismo, você vai receber ódio e rejeição. As portas se fecham, você não entra mais e ninguém sai de lá a teu favor. O mundo odeia aquele que confessa o Evangelho, o nome de Jesus. Se você enfrenta um problema e você começa a agir como cristão, as pessoas vão dizer que você é um louco, um débil mental, um fanático. Porque as portas se fecham para você. Quando você vai fazer um RH qualquer, as pessoas falam, você é cristão? Sou cristão. Aqui aqui não, hein? Mas se você diz que professa qualquer outra, como é que é? Ou não é? Eu vi isso do meu lado. Muitas vezes. Você segue essa filosofia? Me falaram que é muito boa, né? Vou acrescentar no meu cardápio religioso. Preciso degustar. É palatável? Tem bom sabor? Mas você é de igreja? Nossa, aqui não, hein? Porta fechada. Satanás não quer que nós amemos a Deus. Satanás não quer que nós falemos que Deus é o nosso Senhor. Satanás não quer que você fale de Jesus. Satanás não quer que você ame Jesus. Satanás não quer, mas nós vamos dizer em alto e bom som, nós amamos Jesus. Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Ele é que controla todo o nosso ser. A fé bíblica sempre o leva a confiar, o conduz a confiar no que Deus diz. Faltou um verbo lá. Veja o verso 2 o que diz. O Senhor Deus disse a Josué, olhe,
Vigie, tenha muita atenção. Eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Quando ele diz, olhe, sabe o que isso significa? Vigia, tenha muita atenção, porque olha o que eu estou lhe dando. Não é você, Josué, não é este povo que vai conquistar, sou eu. Quando você vai a Cristo, Deus diz a mesma coisa, olha o que eu estou lhe dando. Tenha confiança. E por fim, a fé bíblica sempre o incentivará a ter paciência, a fim de seguir a estratégia divina. Você quer que algo se solucione? Então você está precipitado. Você enfia os pés pelas mãos. Troca. Versículos 3 ao 5. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Ora, mas no 7º não é o dia do descanso? Como alguns religiosos dizem, no 7º dia eu não faço nada. Deus está mandando fazer. Mas é o sábado. Deus diz, no sábado descansarás, mas aqui não. Você se lembra que Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Vocês transformaram o sábado numa religião, mas e quando eu digo faça, trabalhe, faça alguma coisa? É estranho para a mente, não é? Faça. Ame o seu inimigo. Ai, como? Aprenda. Ore por ele. Mas eu não tenho vontade, eu só quero que caia fogo do céu. Essa é a oração, cai fogo do céu. Não. Abençoe. Pare de falar mal das pessoas. Pare de andar com quem não presta. Pare de andar com quem é mentiroso. Mude a sua vida, acerte a sua vida. Na frente da arca da aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, mas é o dia de descanso, é o sábado. E que se lasque o sábado. E os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto. E então as muralhas da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Só há um plano que pode dar errado, é aquele que não está nos planos de Deus. Deus diz para você seguir o que Ele está ensinando. Aqui está o que nós devemos seguir. Tem pessoas que dizem assim, mas Walter, como é que Deus fala comigo? Comece a prestar atenção nas coisas que eu prego, leia as coisas que eu prego, baixa da internet as coisas aradas que eu escrevo, que está lá, escuta a minha voz, leva o MP3 para casa, para o diabo que eu carregue também, e leva onde você quiser. Quando você faz a vontade de Deus, você está testemunhando que Deus está no controle tanto da sua vida como da circunstância. Eu vou dar um murro naquela... Não, você não vai dar não. Você não vai dar murro não. Eu já fui assim. Mesmo pastor.
Quebrou, uma vez está jogando o nosso time da igreja contra o time da igreja, e o camarada começou a dar um tapa no irmão. Eu cheguei lá, dei-lhe uma cacetada, aí pegou na orelha dele, caiu, rolou, blá, 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 blá. Aí ele levantou, quando ele me viu, ele saiu para o outro lado, caiu na frente de um cara, um policial, ele era soldado da polícia militar, a gente chamava ele de Ricardão, ele era dessa largura, dessa altura. O Ricardão também cristão, olhou para mim, viu o que eu dei, ele deu. Olha que exemplo. Aí ele chegou lá todo machucado, aí ele chegou, e aí filho, o que aconteceu? Quem te bateu? Foi os crentes, mano, foi os crentes. Vamos jogar contra os crentes, é o que eles fizeram em nós. Então, para seguir a vontade de Deus, irmãos, é necessário perseverança, paciência. Quando você não tem paciência, você quer tentar manobrar Deus por meio de correntes, novenas, campanhas. Você acha que fazendo essas coisas, dando dinheiro para um pastor, dando dinheiro para uma igreja, não, você não compra Deus. Deus coloca você num processo, alguém está te atazanando, alguém está na sua vida deixando você enlouquecido, e você ora e pede a Deus que abençoe essa vida, e aquele bicho não sai, parece carrapato pólvora, ele coça e você não descobre onde ele está, que ele sempre está num lugar que você não quer que ele esteja, né? Então, e é tão difícil de vasculhar, então, é um problema. Você sabe que ele está lá, porque... Então, aquela coisa está ali na sua vida, e você sabe que está lá e não sai. Se você tem uma muralha na sua frente, Deus diz, não se atire contra ela precipitadamente. Não faça as coisas do seu jeito. Para. Deixa eu falar com você. Deixa eu controlar sua vida e as circunstâncias. Não faça justiça com as suas próprias mãos, como eu fiz. Às vezes dá. Eu já falei para você quando eu parei o motorista de ônibus, não é? Falei, desce. Lá atrás um Fiat 147. O irmão, ô pastor, tá tudo bem aí? Um dia eu peguei um irmão que estava fazendo coisas desagradáveis nesta igreja, e assim estava presente, eu acho, que eu dei um soco na mesa, a mesa rachou. Eu dei outro na parede, a parede rachou. O irmão olhou para mim e ficou branco. O próximo serei eu. Vocês não me conheciam, irmãos. Eu tinha parte com Jesus, mas tinha uma sombra do diabo atrás que me largava. Então, ó, tenha paciência. Não vá tomando atitudes precipitadas. Por que eu digo isso? Jesus disse, o que é impossível
aquilo que o homem é incapaz de fazer, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Mas as coisas não vão mudar simplesmente porque você acredita nisso. As coisas vão mudar porque você acredita que Deus vai trabalhar na sua vida. E então você vai aprender a esperar nele, fazendo a vontade dele. Essa é a minha esperança. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu além de ti e na terra, em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha